Me lembro do tempo de infância, de adolescência, de juventude, que se falava muito em vocação. Mas o que é vocação? Nós temos alguns conceitos. O primeiro é ato ou efeito de chamar-se, de chamar ou de chamar-se, denominação. Também é apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa. Vocação é um termo derivado do verbo do latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Vocação também é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Por extensão, vocação é um talento, uma participação natural, um pendor, uma capacidade específica para executar algo que vai lhe dar prazer. O tema da leitura diária para esta quarta-feira é a vocação sacerdotal dos levitas. Nós encontramos no texto de Números capítulo 3, verso 6, o verso 45, a chamada, a convocação dos levitas para o trabalho do sacerdócio. Diz o texto assim: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Deus chamando os levitas para o auxílio, para o trabalho auxiliar dos sacerdotes, de Arão e seus filhos. Nós vemos no texto mais adiante, em Números capítulo 3, versos 25 e 26, as tarefas que os levitas deveriam fazer. Então, os filhos de Levi, que aqui nesse contexto é chamado de levitas, eram Gerson, Coate e Merari. Arão e Moisés e Miriam eram da descendência de Coate, portanto eles eram coatitas. E nós vamos ver iniciar em Números 3, 25 e 26, a responsabilidade e o encargo dos filhos de Gerson. Diz assim: os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. O que nós vemos é o seguinte, que os levitas, eles iam auxiliar Arão e os seus filhos na montagem, na organização, na desmontagem e no transporte do material que compunha o tabernáculo. As famílias dos filhos de Coate, disse o Senhor, em Números 3, 29 e 31, terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. Os filhos de Merari, em Números 3, 36 e 37, diz assim: terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas transversas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Mas o que tem a ver os levitas conosco hoje? Segundo a história israelita, os levitas praticamente desapareceram. Com a destruição do templo em Jerusalém, eles foram dispersos, e com a dispersão, os judeus tiveram dificuldade de manter as suas genealogias. Então, eu sugiro quem tiver interesse em ter mais informação sobre esse tema, a assistir o documentário Marcha para Sião, muito importante. E nós? O que nós temos a ver com isso? Mas em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte, com relação a nós: vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sacerdócio real hoje é a igreja. Nós só temos que pegar o exemplo dos levitas, a sua dedicação, o seu zelo, para nós nos dedicarmos ao ministério sacerdotal do Evangelho. Para que os levitas realizassem o seu ministério, houve todo um planejamento estratégico. Deus repassou a Moisés e repassou a eles. Por exemplo, um dos elementos do planejamento estratégico é a visão, aonde eu estou e onde eu quero chegar. Eles estavam lá no deserto, em Monte Horebe, e precisavam chegar em Canaã. Então, eles tinham uma visão de percurso, né? Onde eles estavam e onde eles precisavam chegar. E eu e você precisamos também olhar para o futuro e nos fazer uma pergunta: o que faremos nos próximos anos? Aonde é que eu estou e aonde é que eu quero chegar daqui a 5, a 10, a 20, a 50, a 100 anos? É importante para a gente não ficar aí sem rumo, como diz aquela frase, né? Quem não sabe onde chegar, qualquer caminho ou qualquer transporte serve. Mas nós precisamos ter um objetivo futuro. Uma outra coisa do planejamento estratégico é a missão. Para que eu existo? Qual é o sentido da minha existência? Jesus nos deixou uma missão em Marcos 16,15, que diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós já vimos na descrição dos levitas qual era a missão deles. Mas nós temos uma missão tão importante ou mais importante do que a deles, que é anunciar o Evangelho. E um outro elemento do planejamento estratégico são os valores. E nós temos que nos perguntar quem eu quero ser, por exemplo, em 2025, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu quero ser uma pessoa liberal, um profano, um corrupto, ou um justo, um santo, uma pessoa honesta. Então, que valores vão me acompanhar durante a minha trajetória? Aonde eu quero chegar? Eu quero deixar um texto para você que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 22, e o verso... Apocalipse capítulo 22, e o verso 11, que nos diz assim... Nos diz assim o texto de Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Aqui está a recomendação sobre o valor que nós devemos ter nos próximos anos da nossa existência. Você que é justo, você que é santo, você deve continuar praticando a justiça e deve continuar praticando a santificação, até porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tenha uma boa quarta-feira na paz do Senhor.